Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao próximo nível. Eu sou o Edgar Silvestre e tenho na minha companhia o Daniel Silvestre, que fez a análise ao jogo Remember Me, um jogo distribuído pela Capcom com uma protagonista feminina. Daniel, eu vi o jogo, muito interessante visualmente, mas é muito mais do que isto. É assim, o jogo tenta explorar uma Paris futurista. Estamos em 2084, temos uma personagem feminina que é a Nilin. E o que a Nilin é? A Nilin é uma terrorist, ou seja, uma espécie de terroristas do futuro, pessoas que conseguem manipular as tuas memórias e utilizá-las para seu próprio proveito. Isto porquê? Porque na Paris futurista existe uma espécie de empresa, que é a Memorize, que consegue controlar, a nível, claro, do que os clientes pedem, as suas memórias, ou seja, apagar, gravar e tudo mais. E há estas pessoas que conseguem então manipular as memórias sem ser necessário estarem debaixo de uma grande empresa que na realidade eles pensam que os controla. Ok, isto, a jogabilidade remonta a um jogo na terceira pessoa muito interessante e aplica-se bem para o jogo, para a narrativa. Exatamente, aplica-se, porque basicamente Nilin é uma terrorist e logo é uma acrobata nata, vamos assim dizer, é muito versada em combate e consegue também controlar bem as memórias das pessoas, ou seja, estes são os três elementos chaves. Tens várias secções de plataformas ao estilo, por exemplo, de um Assassin's Creed ou de um Uncharted, onde andas a trepar por coisas. Depois tens secções de combate ao estilo, por exemplo, do Batman Arkham Asylum, onde consegues interagir com vários inimigos ao mesmo tempo. E tens a parte onde tens de tentar mudar as memórias das pessoas para tirares o teu próprio proveito. São segmentos em que tu vais controlando o tempo, vais fazendo uma espécie de rebobinar da cassete. Cada vez que rebobinas a cassete podes ver vários elementos do cenário em que podes mexer, para então dar um desfecho diferente e tu vis a beneficiar com isso. O que é giro é que o sistema de combate foi criado um sistema de Combo Lab, e aqui o que acontece é que tu vais bloqueando presets, que são botões, por exemplo, de ataque com os murros ou com os pontapés, e à medida que vais bloqueando alguns combos, podes meter lá esses presets. O que é que eles fazem? Por exemplo, podem dar mais ataque, podem fazer com que a Nilin regenere vida, pode fazer com que ela tenha cooldown nos seus ataques e tudo mais. Ou seja, não é uma coisa que seja realmente diversificado, mas pelo menos dá alguma liberdade. E do ponto de vista visual, eu acredito que não seja fundamental ter um grafismo arrebatador, mas é de veras interessante. É assim. Não é preciso um grafismo arrebatador, se bem que ele também está lá. O jogo não é de todo feio, especialmente eu jogado no PC, que foi a minha plataforma de teste. O jogo tem cenários realmente bonitos, mas o que sobressai é esta Neo-Paris, ou seja, desde os edifícios, desde as pracetas que nós visitamos, as pessoas que passeiam pelas ruas, os robôs, as portas, as janelas, tudo aquilo tem um aspecto extremamente futurista. E pode-se mesmo dizer que nesta Neo-Paris podia-se criar imensas histórias. Eles escolheram esta história, uma história baseada à volta de Nilin e da Memorize, mas este é um mundo que é bastante vasto, foi muito bem criado pela Dontnod, e eu gostava de ver muito mais no futuro. Outra coisa que também vai já fora do visual, mas a nível auditivo, é tanto a banda sonora como as vozes. As vozes estão bastante boas, as personagens foram até bastante bem trabalhadas, mas a banda sonora é realmente fantástica, com uma espécie de uma mistura entre música clássica e aqueles sons sintetizados ao estilo Tron, que assentam muito bem. Ou seja, foi uma experiência completamente nova. Como é que é o balanço? Vale a pena? A meu ver, pessoalmente, para mim era um jogo que eu recomendava a toda a gente, foi um jogo que eu adorei jogar, mas como crítico há que dizer que algumas coisas não foram tão bem conseguidas, que a Dontnod podia ter trabalhado muito mais o mundo, abrir muito mais o mundo à exploração, e isso é um bocado limitador, ou seja, é quase como andar por corredores a direito. Mas pronto, foi algo que foi bem criado. Eu só espero que aconteça o mesmo que aconteceu no Mirror's Edge, que teve reações tão mistas e que, no entanto, a continuação é tão aguardada que eu espero que aconteça o mesmo, porque este mundo tem muito mais para dar e eu espero que então a gente veja isso acontecer num Remember Me 2. Muito bem, Daniel, e obrigado. E vocês já sabem, se quiserem ler a análise escrita, podem visitar o nosso site www.proximonivel.pt, onde poderão encontrar tudo sobre videojogos, cinema, trading card game e anime. Por isso, vemo-nos no próximo nível.